Para mim é uma alegria recebê-los aqui hoje. Certamente Deus tem grandes coisas para nós. Ele é pastor da Igreja Batista, junto com a sua esposa. Ele é formado em teologia, está fazendo doutorado, é terapeuta na área de casais, e ele e sua esposa militam e trabalham nessa área há algum tempo. Hoje vieram repartir com a gente um pedacinho do conhecimento e das experiências e das instruções. Eu queria muito que vocês recebessem com alegria reverendo Kleberson e pastor Eli, aplaudindo Jesus, por favor. Uma alegria, fique à vontade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Muito bom para nós estarmos aqui, conhecendo mais uma parte da família preciosa, da família eterna, da família abençoada de Deus. Quero agradecer já de antemão ao pastor Adson, à pastora Alba. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado, muito prestigiado pelo convite. Eu tenho acompanhado o ministério do pastor Adson e da sua esposa, e eu posso dizer com toda certeza e com toda convicção que vocês têm um baita pastor, né? Fisicamente, espiritualmente, um grande pastor, e também uma grande pastora. A questão é que daqui a alguns dias, né, ela resolve o problema dela. Já o pastor tem que dar. Muito bem, é uma alegria, queridos. Se a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 16, que aquelas pessoas que administram bem a obra do Senhor deveriam ser honrados com dupla honra. E não apenas esses, mas diz o texto, ainda faz uma ênfase, muito mais aqueles que se dedicam ao ensino e à pregação da palavra. Portanto, meus irmãos, se lembrem, honrem o pastor de vocês, honrem a pastora de vocês, honra, porque homens dedicados à palavra tem sido tão escasso, tem sido tão difícil. A Bíblia diz, inclusive, que nos últimos dias o povo ia atrás da palavra, mas teria dificuldade de encontrar. Nós estamos vivendo essa época. Abençoe o pastor de vocês com as suas orações, abençoe o pastor de vocês com a presença, e sempre que puderem, faça o esforço que for necessário para aprender, para crescer na palavra de Deus. Então, uma alegria estar na igreja de vocês, uma alegria estar fazendo parte, pelo menos hoje à noite, desse grande ministério da IMAF e de tudo que Deus está fazendo aqui, especialmente hoje, para falar para os casais. Estou aqui acompanhado da minha esposa, estamos casados há 15 anos, essa mulher tem sido uma inspiração para mim. Algumas pessoas dizem assim, por que você quer falar aos casais, se é uma área tão espinhosa, uma área tão difícil? Eu digo, eu sou tão feliz no meu casamento, eu me inspiro tanto no meu casamento, que eu quero compartilhar com os outros aquilo que a Bíblia tem ensinado e aquilo que a minha experiência tem me trazido como prática de vida. Não basta apenas a gente ensinar aos outros o caminho, a gente precisa caminhar nesse caminho, a gente precisa andar por ele, para que a nossa vida testemunhe a nossa pregação, e a nossa pregação seja respaldada com a nossa vida. Então, uma bênção estar hoje aqui com a minha esposa também. Graça e paz, igreja. Como já foi dito, é uma grande alegria estarmos aqui essa noite. E pedimos a Deus que o Senhor fale grandemente ao seu coração, que você não saia daqui como entrou, mas que o Senhor já esteja trabalhando. E eu gostaria que vocês ficassem de pé agora, nós vamos estar orando pela vida do pastor. E eu gostaria que você levantasse a sua mão agora, nós vamos levantar um clamor aqui para o Senhor, e pedir que o Senhor fale ao seu coração essa noite. Abra o seu coração, abra a sua mente, para ouvir aquilo que o Senhor tem para você nesse momento, como casal. E que hoje haja restauração de vidas, haja restauração de casamentos, que você possa sair daqui diferente. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus,
por essa noite que o Senhor preparaste, ó Deus, para que estivéssemos aqui para ouvir a Tua palavra. Deus, Teu servo está aqui, Senhor. Ó Deus, usa ele conforme a Tua vontade, ó Deus. Derrama a Tua unção sobre ele essa noite, ó Deus. E que a Tua palavra seja pregada, ó Pai. E que vidas possam ser transformadas, casamentos possam ser restaurados para louvor e honra do Seu santo nome. Ó Deus, nós sabemos que cada casal que está aqui, Senhor, foi trazido pelo Senhor. Não é por acaso que eles estão aqui, Senhor. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor trabalhe em cada vida, ó Deus. Ó Deus, usa o Teu servo grandemente essa noite, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Meus irmãos e irmãs, o tema que nós vamos trabalhar essa noite é o seguinte: as 4 leis fundamentais do casamento. Vamos repetir para a gente gravar? As 4 leis fundamentais do casamento. Muito bem, você vai virar para sua esposa e para o seu marido e dizer para ela, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai aprender sobre as 4 leis fundamentais do casamento. Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que pela primeira vez eu estou falando desse assunto. Eu tenho falado para casais em vários lugares, praticamente todos os meses, quase que todas as semanas, mas Deus me deu uma palavra, a partir dos meus estudos recentes, a respeito de que Deus estabeleceu leis para tudo que existe no universo. Não existe nenhuma parte da criação de Deus que Deus não tenha estabelecido uma lei para que não apenas essa coisa existisse, mas para que ela continuasse cumprindo o seu propósito para o qual foi criado. E se você for pensar que tudo no universo é regido por leis para proteger a criação, para que a criação cumpra o seu propósito, quando pensamos acerca do casamento não é diferente. Deus estabeleceu leis não apenas para que o casamento existisse, não apenas para que ele sobrevivesse, mas para que ele cumprisse o seu propósito. E qual é o propósito do casamento? O propósito do casamento é que Deus seja glorificado na união de um homem e de uma mulher. Mas não apenas isso, mas que a gente tenha satisfação e alegria, afinal de contas, quando Deus olhou para Adão, disse: não é bom que o homem viva só. Eu farei para ele alguém que vai completar os seus dias, que vai completar a sua felicidade, que vai trazer a ele o que lhe falta, e ele vai viver em plenitude. Por isso, Deus estabeleceu leis. A grande questão é que se Deus estabeleceu leis para o casamento, isso significa que, pelo menos 2 coisas. Primeiro, se Deus estabeleceu leis para o casamento, significa que ao desconhecer essas leis, e ao não cumprir essas leis, eu não tenho a mínima possibilidade de viver o casamento em plenitude. Se o casamento é criação de Deus, ele só funciona do jeito de Deus. Ele só funciona dentro dos trilhos estabelecidos por Deus. Isso quer dizer que se eu desconheço essas leis, se eu conhecendo essas leis as quebro, eu não tenho a mínima possibilidade de ter um casamento em plenitude. Mas o oposto também é verdadeiro. Se eu conheço essas leis, e se eu as coloco em prática, eu tenho 100% de chance de ser feliz e realizado no meu casamento. Isso é a melhor notícia que a gente pode ter. Nas nossas mãos, nós temos tudo que precisamos para ter o casamento dos nossos sonhos, para ter um casamento extraordinário, um nível de intimidade, de relacionamento que esse mundo sequer conhece. Mas nós passamos a vida toda tentando construir um casamento do nosso jeito, da nossa maneira, estabelecendo as nossas leis, os nossos princípios. Não vai funcionar, porque não foi você que criou o casamento. Então não é você que diz como ele funciona.
Quem cria é que estabelece as leis. Quem cria é que tem autoridade de dizer como funciona. E Deus nos revelou como funciona. Por isso, nessa noite, eu tenho absoluta certeza que você é muito privilegiado. E se você aprender os 4 princípios que está no comecinho da Bíblia, e que nem o tempo, 5.000 anos depois, eles permanecem os mesmos, eles continuam sendo os mesmos. Se você os conhecer e os colocar em prática, eu garanto que você tem 100% de chance de ser feliz no casamento. Talvez você diga assim, mas ser feliz no casamento não é tão difícil. A última pesquisa do IBGE mostrou que cada 4 casais, cada 4 casamentos que se estabelece, apenas um consegue ter vida longa e ser feliz. Ou seja, de cada 4, apenas um vai conseguir ser feliz no casamento. E ainda assim, boa parte das vezes, debaixo de muita tribulação, de muita questão, porque ninguém nunca lhes ensinou como funciona o casamento. O que deve ter, o que não pode faltar. E deixa eu dizer para você uma coisa interessante. Depois de anos lendo a Bíblia, estudando tanto no nível de mestrado como agora no doutorado, me formo agora nesse final de ano, eu aprendi que tudo que a gente precisa está na Bíblia. Tantos cursos, tantas coisas e tantos livros estudados, mas nenhum supera as Escrituras. Portanto, eu assino embaixo a frase que é o slogan do ministério do Pastorados: a Bíblia é a resposta de tudo. A Bíblia, vamos aplaudir o Senhor. Essa palavra, a Bíblia é a resposta de tudo. A Bíblia é a resposta de tudo. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no texto que vai lhe ensinar as 4 leis fundamentais do casamento. Pastor, onde está isso? Novo Testamento, onde está isso? Meus irmãos, as 4 leis fundamentais do casamento está em Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25. Abra sua. Quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver as Bíblias. Cadê? Palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa vitória está aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25. O texto diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verso de número 25. E ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Esse é um dos versos mais poderosos da Escritura. Algumas pessoas vão olhar para o Antigo Testamento e dizer: já superamos isso, agora vamos trabalhar no Novo Testamento. Pastor, como é que o senhor vai tirar 5.000 anos depois os fundamentos, as leis de Gênesis? Afinal de contas, tantas coisas foram criadas, tantos livros foram escritos. Mas antes que você ache que essas leis estão ultrapassadas, eu quero te lembrar que quando o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, foi indagado em Mateus capítulo 19 a respeito do casamento, ele citou esse texto. Ele disse: não era assim no início, como que querendo mostrar para todos que lá estavam, que o texto de Gênesis e a criação não é apenas uma história, mas é o modelo, é a figura, é a imagem que temos que ter quando vamos moldar nossos relacionamentos. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Todas as teorias,
psicanalíticas, e eu as estudei. Todas as teorias da psicologia, e eu as estudei. Todas elas não resistem ao teste do tempo. Mas eis que estamos aqui 5.000 anos depois. E vou mostrar para vocês que aqui tem tudo que precisamos para ter um casamento extraordinário. E antes de eu falar das 4 leis, eu quero lembrar que uma das coisas mais importantes para Deus é o casamento. É a instituição mais importante. Talvez você diga assim, mas como? Veja, o segundo evento, a primeira instituição criada no universo foi a família, foi o casamento. O texto da criação começa falando a respeito do casamento. Quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro milagre foi num casamento. Como porta de entrada de tudo aquilo que ele haveria de fazer. E pasme você, o último evento que vai acontecer no final de toda a história é um casamento. Quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, há de encontrar-se com a sua noiva. Do início, o meio e fim. Como diz Hebreus capítulo 13, verso 4. Deus honrou o casamento. Que pena, que havendo Deus honrado tanto o casamento, nossa sociedade o desonra de várias formas. E o faz porque entrou e saiu do casamento, sem nunca viver o casamento projetado por Deus, sem nunca experimentar a alegria que Deus reservou ao casamento. E isso acontece porque desconhece as leis fundamentais do casamento. E meus irmãos, esses versículos são tão poderosos, que eles não apenas estabelecem as 4 leis, mas eles estabelecem também os 4 princípios basilares do casamento. Que todo casamento, ele tem que ser heterossexual. Deixa o homem seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher. É heterossexual, é monogâmico, não é as suas mulheres, é a sua mulher. É monossomático, os dois se tornam uma só carne, e é indissolúvel. Portanto, todo casamento tem que ser heterossexual, tem que ser monogâmico, tem que ser monossomático, um só corpo, e tem que ser indissolúvel. Muito bem, quais são os 4 princípios ou leis fundamentais do casamento? Quem quer aprender sobre as leis espirituais, diga amém. Amém, eu vim aqui para isso, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira lei, vamos lá, querido, quem está projetando, aí está. Primeira lei, qual é a lei? Vamos falar com convicção. A primeira lei fundamental do casamento é a lei da prioridade. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Dessa expressão. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. A lei da prioridade. Meus irmãos, quando Deus estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu esse nível de relacionamento acima de todos os outros relacionamentos da nossa vida. Quando nós começamos a observar a respeito do casamento, a gente precisa lembrar que nada pode estar acima do casamento a não ser o próprio Deus. Deus estabeleceu que o casamento precisava ter prioridade sobre todos os outros relacionamentos. Isso quer dizer que qualquer casal que quebre a lei da prioridade não tem como estabelecer um casamento da maneira como Deus criou. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque é muito fácil nós nos casarmos e ainda continuarmos ligados aos nossos pais de uma maneira a dar a eles prioridade. Quantos casais nós conhecemos que ao se casar continuam honrando o pai e a mãe, continuam fazendo isso acima do próprio cônjuge,
a ponto de dizer assim: sua esposa faz um almoço, mas sua mãe fez um almoço, e você vai lá na sua mãe almoçar, porque ela é sua mãe, e na tua cabeça, primeiro vem o pai e a mãe, depois vem a sua esposa. Pois é exatamente esse o grande problema dos casais. Quando nós mudamos a ordem que Deus estabeleceu, nós sofremos as consequências. E o texto é bem claro: todo casamento precisa começar com divórcio. Eu me divorcio dos pais para poder me unir à minha esposa, mas por causa ou pelo fato de não me divorciar, de não entender que agora a minha prioridade é a minha esposa, eu começo a ter um monte de problemas no meu casamento. Tem pessoas que vão dizer: não são os meus pais a minha prioridade, são os meus filhos. Também está ferindo a lei da prioridade. Dá uma olhada nessa cena. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo um pai e uma mãe, e um ninho vazio, e o menino indo embora, porque é exatamente isso que acontece. Nós não criamos filhos para estar conosco. Os filhos são flechas que nós lançamos para irem mais longe do que nós fomos. Não é para ficar na aljava. Nós começamos sem eles e vamos terminar sem eles. Eles passam um tempo na nossa vida, mas o cônjuge permanece. Sabe qual é o grande problema? Quando nós invertemos essas prioridades, nós passamos a viver em função dos filhos, e o casamento perde a liga, o casamento perde intimidade, o casamento perde conexão, e agora o elo que une os dois é o filho, e quando o filho vai embora, o que acontece com o casamento? Não tem o que conversar, não tem intimidade, porque eu passei a vida toda dando o melhor de mim para o meu filho, e negligenciei o meu marido, a minha esposa. Deixa eu te dizer, sabe o que acontece quando a gente não cumpre a lei da prioridade? Deus criou, pastor Adson, dentro de nós um sentimento que funciona como um guarda da lei da prioridade. Sabe qual é o sentimento? Ciúmes. Mas não é um ciúme neurótico, não é um ciúme possessivo, é o ciúme que Deus colocou dentro de nós, que é o mesmo ciúme que Deus tem. A palavra hebraica é a palavra caná. Essa palavra significa zelo pelo lugar que me pertence. Quando Deus vai estabelecer em Êxodo capítulo 34, diz: não tenha outros deuses além de mim, acima de mim, porque eu sou Deus zeloso, que zelo pelo meu lugar. Esse sentimento é um sentimento legítimo. Toda vez que a gente coloca alguém no lugar de Deus, cria-se esse sentimento, porque é um sentimento protetor. Mas o mais interessante é que esse mesmo sentimento Deus colocou dentro de nós. Então toda vez que o marido e a esposa se sente deixado de lado, sente que é menos importante que o trabalho, que o lazer, que os pais ou que os filhos, nós não nos sentimos completos, não nos sentimos felizes, nós sentimos que falta alguma coisa, como que sendo violados no nosso direito. A maior parte dos problemas conjugais que eu atendo como terapeuta tem a ver com a falha da lei da prioridade. Trabalho vem primeiro, os filhos vêm primeiro, os pais vêm primeiro. Quantos divórcios acontecem todos os meses, todas as semanas, porque ninguém nunca entendeu a lei da prioridade. Nós precisamos entender que quando nos casamos, nós estabelecemos o cônjuge como nossa prioridade abaixo de Deus, e nada nem ninguém pode tomar este lugar. Isso não é teoria psicanalítica, isso é palavra de Deus. Quem criou o casamento deixou dentro de nós esse sentimento protetor.
Agora, talvez você diga assim: ah, mas eu tenho priorizado o meu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa na nossa vida só é prioridade quando nós gastamos tempo, energia e recursos com essa coisa. Aí eu te pergunto: aonde você gasta seu tempo, sua energia e seus recursos? É com o seu cônjuge? Passamos a vida toda tentando agradar gente para quem a gente não tem nenhum compromisso, e quebramos o princípio com aquela pessoa diante de Deus, que estabelecemos uma aliança de prioridade. Abaixo de Deus é meu cônjuge, abaixo de Deus é meu cônjuge. Gastamos dinheiro com o carro, mas não levamos a mulher para fazer uma viagem. Achamos caro demais um retiro para casais. Gastamos dinheiro com outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa: uma casa bonita não constrói um lar feliz. Um carro bonito não supre a falta que o afeto, o carinho e o amor de quem é respeitado e acolhido com prioridade não consegue suprir. Portanto, meu irmão e minha irmã, não quebre a lei da prioridade. Do contrário, seu casamento não vai prosperar. 2. Só a primeira, gente. Meu Deus. 2. A segunda lei, que é fundamental para o casamento, além da prioridade, é a lei do esforço contínuo. Vamos lá? É a lei do esforço contínuo. Onde o senhor tirou isso? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa. A maioria de nós não entende o que o verbo dabak quer dizer. Dabak não quer dizer simplesmente estar junto. Dabak, que é o verbo usado aí em hebraico para grudar, para perseguir a união. O dabak não era apenas alguém que está junto, é alguém que persegue estar junto. É como se fosse aqui uma criança ou alguém que sai daqui e vai para frente, e o dabak é o ato de estar junto, de estar acompanhando, de estar ao lado. Não importa quanto que um ande, o outro está junto, o outro está se esforçando. Portanto, a segunda lei é a lei do esforço contínuo. Meus irmãos, o que muita gente esquece é que o casamento feliz, o casamento saudável, não é uma questão de sorte, não é uma questão de se eu escolhi ou não a pessoa certa ou a pessoa errada, é uma questão de trabalho, porque um casamento feliz não é uma dádiva, é uma conquista. Sem trabalho, não tem casamento. Sem se esforçar, não tem casamento feliz. Porque tanto afeto, como desejo sexual, como admiração, todas essas coisas vão se esvaindo ao lado do tempo, como combustível em um carro. E a menos que você esteja disposto a abastecer o tanque continuamente, seu carro vai parar e não vai continuar. É a lei do esforço contínuo. Tem gente que diz assim: ah, mas no começo não era assim. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você encontrou essa pessoa que está aí ao seu lado, não foi apenas a química que uniu vocês tiveram muito trabalho. Alguns tiveram que cuidar muito mais da aparência, tiveram que comprar roupas novas, tiveram que mudar rotinas, tiveram que fazer unha, cabelo, tiveram que ajeitar a barba, tiveram que perceber o seu comportamento, tiveram que estudar a maneira como um chegar no outro, um falar no outro. Foi um trabalho
mas foi um trabalho tal qual o trabalho de Jacó, que trabalhou 14 anos, e diz a Bíblia que foram como alguns dias, porque ele amava. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente entra no casamento com combustível cheio, com jardim lindo, mas a gente cruza os braços, e aí as ervas daninhas vão crescendo, o combustível vai acabando, e chega uma hora que a gente olha e diz: eu não gosto do que eu estou vendo. O sentimento que nós temos dentro de nós é um sentimento de frustração. Nós temos vergonha do que o nosso casamento se tornou. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: já sei, vou abandonar esse jardim, vou abandonar esse carro porque ele não está pegando. Mas deixa eu te dizer que esse não é o caminho. Hoje pela manhã eu estava atendendo um casal, 4 anos de casado, e eles disseram para mim: eu não sei se eu quero ficar junto com ele. E eu perguntei: mas é isso que vocês querem? Ela disse: é isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que eu não quero mais. Aí eu disse: exatamente esse o caminho da ruína. Porque, escute o que eu vou dizer, talvez você nunca ouviu isso, ou talvez você já ouviu isso e não se conscientizou. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. Isso significa que o relacionamento funciona como uma bomba, e o amor é como um balão. À medida que você vai bombeando, o balão vai se tornando cada vez mais forte, mas à medida que você para de bombear, ele vai se tornando cada vez mais murcho. E algumas pessoas vão olhar para o seu relacionamento e ver só o balão e dizer: está vendo? Não tem mais jeito, olha o balão como está, olha o sentimento, a gente não tem mais carinho, a gente não tem mais intimidade, a gente não tem mais amor pelo outro, então é hora de abandonar. Não! É hora de bombear de novo. É hora de assumir a responsabilidade. É hora de tomar de volta o que você perdeu. Não é hora de desistir. E eu quero exemplificar isso com um texto bíblico. Jesus escreve à igreja de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, verso de número 4. Ele começa a dizer: vocês têm um monte de coisas bacanas, mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Jesus censura, escute bem, Jesus censura a sua igreja, porque o amor está acabando, porque o amor acabou. E sabe por que ele faz isso? Porque o amor acabar não é uma consequência do tempo, é uma consequência da negligência. Vou repetir. O amor acabou, não por causa do tempo, mas por causa da negligência em mantê-lo aceso. E aí vem Jesus e diz assim: eu tenho a receita. A receita são 3 passos. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratique as primeiras obras. Ele não diz para você: volte a sentir o que você sentia. Ele diz: volte a fazer o que você fazia, porque o amor é consequência do trabalho. Quando eu estou disposto a trabalhar no meu casamento, os sentimentos são ressuscitados. As obras funcionam como termostato que controla a temperatura. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é aquele que sente, gente, é aquele que sabe. Amor conjugal, casamento não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão, é uma questão de se envolver, é uma questão de trabalhar. Quantas pessoas deixaram de lutar pelos seus casamentos, deixaram de fazer as coisas que faziam no início,
Como você pode abandonar o seu jardim e querer um jardim abençoado, querer um jardim bonito, se você, sendo o jardineiro, permitiu que essas coisas acontecessem? Você não tem um casamento que você gostaria, você tem um casamento que você construiu. É duro isso, mas é a verdade. 3. Oh, meu Deus. A terceira lei fundamental do casamento está aí. É a lei da parceria integral. Qual é a lei? Qual é a primeira lei? A segunda. E a terceira? A lei da parceria integral. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, prioridade. Vai perseguir a união para com a sua esposa, esforço contínuo. E os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. A maioria de nós tem uma visão muito pequena desse texto, muito restrita desse texto. Porque tudo que pensamos numa só carne tem a ver com sexualidade. Aqui é o sexo. A verdade é que aqui também é o sexo. Mas sabe o que é se tornar uma só carne? Não é se tornar uma só carne na cama, é se tornar uma só carne na vida. É se tornar uma só carne nos negócios, é se tornar uma só carne na criação dos filhos, é se tornar uma só carne em todas as dimensões da vida conjugal. Para um casamento dar certo, não dá para dar certo se nós nos unimos em alguns momentos e em outros estamos abandonados, ou nos abandonamos, nos afastamos. Eclesiastes capítulo 4 diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um vier contra os dois juntos vão resistir, os dois juntos têm melhor paga, os dois juntos se aquecem, os dois juntos. E termina dizendo, é claro, nesse negócio não é só dois, tem mais um, porque o cordão de 3 não arrebenta. Agora escute bem o que eu vou dizer. A maioria de nós, quando casa, nós continuamos mantendo a nossa individualidade. E veja, manter a individualidade, manter minha personalidade, não é o problema. O problema não é a individualidade, o problema é o individualismo, é o egoísmo. É quando eu começo a fazer coisas pensando em mim e não no outro. É quando eu procuro vencer uma discussão porque eu quero ter razão, em detrimento de ser feliz no meu relacionamento. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Não tem como ser feliz no casamento, se o egoísmo entrou pelas portas dele. E sabe por quê? Porque quando você se torna um egoísta, alguém que olha para si, alguém que se preocupa consigo, só me importa o meu prazer, só me importa as minhas coisas, sabe o que acontece? Você jamais consegue experimentar o amor. Você não consegue incluir outra pessoa. Isso é tão verdade que a primeira coisa que Jesus exige para a gente ser discípulo dele está em Lucas 14:33. Se alguém quer ser meu discípulo, deve renunciar a tudo quanto tem, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Qual é a primeira recomendação? Você quer me seguir? Tem que negar a si mesmo. Por quê? Porque enquanto você for egoísta, enquanto você for senhor de si, você não vai seguir ninguém, você não vai caminhar com ninguém, você vai caminhar consigo mesmo e vai terminar sozinho, porque é sozinho que você decidiu viver. O egoísmo é tão terrível, ele funciona como um câncer no casamento, porque ele é contra a base do casamento que Deus estabeleceu, e a base é o amor. E o amor faz o quê? O amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver uma parceria integral.
Isso quer dizer que quando nos casamos, abandonamos o eu e assumimos o nós. Agora em novembro eu estarei em Minas ministrando em um retiro de 5 dias para casais. 5 dias, do dia 15 de novembro até domingo. E o tema que me passaram para ministrar é: eu não mais, agora é nós. Somos nós. Somos nós. Isso é parceria. Casamento não se constrói com o meu dinheiro, meu prazer, minhas coisas. Essas coisas ficaram para trás, porque eu me tornei uma só carne, e agora eu não consigo mais conjugar o eu, porque quando eu olho para mim eu só vejo nós, nossas dívidas, nossos problemas, nossas dificuldades. Boa parte dos problemas não são resolvidos no casamento, porque isso é seu problema, é sua compulsão, é sua saúde, é suas dívidas, então você deve se virar. Compartilhamos a cama, mas não compartilhamos a vida. Quebramos a lei do uma só carne, e ainda queremos experimentar intimidade e plenitude no casamento. Não vamos conseguir. Se você insiste na sua independência, em manter seus direitos individuais, saiba que a sua escolha irá te afastar cada vez mais da intimidade e do casamento que você sonha ter. Lei da parceria integral. O casamento foi projetado por Deus para ser um total e absoluto compartilhar entre a vida de 2 pessoas. E por fim, a lei da pureza. Qual é a 4ª lei? Primeira lei. 2ª. 3ª. 4ª. E ambos estavam nus, peladões, e não se envergonhavam. Pastor, aqui ainda continua o sexo. Oh, meu irmão, escute, porque essa é forte, bem forte. O pastor me autorizou, agora vai. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu para eles jardim, Deus deu para eles um ambiente propício, Deus deu para eles alimentação, um clima agradável. Deus só não fez roupas. Por quê? Pergunta por quê? Porque Deus criou o casamento para ser um ambiente de nudez. Talvez você diga assim, mas depois ele fez as roupas depois, para mostrar que para resolver o problema do pecado, não é você com folhas de figueira que vai resolver, não é você com seus recursos, é a morte do Cordeiro que vai fazer você ter de novo aquilo que você perdeu. Mas Deus criou homem e mulher para que estivessem nus. Isso significa que Deus, ao criar a gente, criou em nós a necessidade de nos desnudarmos, a necessidade da transparência. E Deus criou o casamento para ser o lugar onde você pode ficar nu. E eu não estou falando aqui apenas fisicamente. Quantos de nós ficamos nus emocionalmente com os nossos amigos, mas nos cobrimos do cônjuge? Quantos de nós somos capazes de abrir a nossa vida, de revelar as coisas mais profundas nossa para o estranho, para alguém com quem a gente não tem aliança, mas nós vivemos cheios de roupas para cobrir-nos um do outro? A história sobre você que muita gente conhece, menos o seu cônjuge. Você está quebrando a lei da nudez. Deus não criou a nudez para que você a manifeste para outros. É no casamento que a gente tem que ficar nu.
em todos os sentidos. Escute bem o que eu vou dizer. Quando nós não entendemos o princípio da pureza, o princípio de ficar nu, o princípio da transparência, esse princípio é quebrado quando o pecado entra em cena. Porque os dois viviam assim e não tinham vergonha, até que o pecado entrou em cena. E quando eles pecaram, gente, o que é que eles fizeram? Eles se cobriram, mas o que é que eles cobriram? Eles não cobriram o rosto, eles não cobriram os pés, eles cobriram os genitais. Aí você diz assim: pastor, por quê? Por quê? São os nossos genitais a marca maior das nossas diferenças. A partir do momento que um homem e uma mulher cobrem os genitais, eles passam a serem olhados um pelo outro como iguais, sem perceber as diferenças. E agora o casamento, o homem passa a tratar a mulher como se fosse ele, e não percebe as diferenças. Mas não é só isso. Os nossos genitais, ao serem cobertos, significa que agora a nossa intimidade já não é mais desfrutada livremente. Agora existem tantas coisas que nos atrapalham. E por fim, a área mais sensível do nosso corpo são os genitais. E ao cobrirmos, nós estamos dizendo que não confiamos que a pessoa que está conosco, então nós as cobrimos. Porque cobrimos coisas delicadas da nossa vida, coisas delicadas da nossa história, coisas delicadas do nosso passado. E sabe o que acontece? Nós entramos no casamento cheio de roupas, e não entendemos porque nunca desfrutamos intimidade, nunca desfrutamos cura, nunca desfrutamos um relacionamento íntimo e verdadeiro, porque nunca tiramos as roupas. Na lua de mel, tiramos o vestido, tiramos o terno, tiramos as outras partes, mas emocionalmente nós mantemos as roupas. Quantos casais têm agenda oculta? E sabe qual é a consequência de ter uma agenda oculta? Tudo que eu tenho tem que ter senha. Oh Deus, eu vou falar. Fala o nome também, Senhor. Por causa do pecado, por quebrar a lei da transparência, a lei da nudez, sabe o que acontece? Eu preciso me proteger. Então meu celular tem senha, meu e-mail tem uma senha que ela desconhece, minhas redes sociais eu crio perfis diferentes para eu poder ter outros relacionamentos diferentes. Passamos a proteger o nosso território, a nos esconder do outro, porque temos conversas que ele não pode saber. Mas isso não é apenas nessa área. Quantas pessoas compram coisas, têm dívidas, têm dinheiro, escondem da esposa o quanto ganham. Se te der um AVC, um ataque, quem vai ficar com o seu dinheiro é o banco e o governo. Bem feito, bem feito. Gente que se esconde e diz assim: ah, mas se eu disser para ela quanto ganha, o senhor não conhece, ela é a devoradora. Aquele negócio dos gafanhotos lá é fichinha perto dela. Mas deixa eu te dizer, não se resolve o problema da compulsão de compra escondendo, se resolve trabalhando a compulsão. Porque quando você trabalha a compulsão, e a primeira coisa que você deve fazer é ficar nu e dizer: meu amor, eu tenho um problema com isso, me ajude. Quantos homens têm problema de pornografia e perderam o desejo pela sua esposa, porque existe uma alteração neural com quem é viciado em pornografia. Porque de tanto ser viciado no mundo virtual, você perde a sensibilidade com a pessoa real, o corpo real já não te estimula mais, e aí você evita a sua esposa, você fica escravo da masturbação. Mas você não tem coragem de chegar para sua esposa e dizer: eu tenho vídeos aqui no meu celular, eu tenho vídeos no meu computador.
me ajuda em oração, porque eu não quero mais essa vida. A gente prefere se esconder, a gente prefere viver no mundo oculto, e é nesse mundo oculto que o diabo nos escraviza, que o diabo nos detona. Quantos maridos e esposas passam por situações e não têm coragem de compartilhar com a esposa? Amor, ora por mim, está acontecendo isso. Pastor, mas se eu contar vai dar briga. Mas se ela descobrir também vai dar briga. É melhor você contar. Mas sabe por que você tem dificuldade de contar as coisas? Não é pelo que está acontecendo agora, é porque você desde o início não foi sincero, desde o início escondeu coisas, e agora você sequer sabe por onde começar a revelá-las. Agora escute bem uma coisa: a lei da pureza não envolve só a nudez, envolve a proteção contra o pecado. E quando eu falo de proteger-se do pecado, você tem que entender duas coisas. Primeiro, a proteção para com o pecado, a lei da pureza precisa ser mantida pelos dois, porque independente de quem cair nessa área, o diabo vai detonar os dois. Portanto, não adianta a mulher se manter pura se o homem é viciado em pornografia, se o homem vive nesse mundo oculto. Não adianta você só manter a lei da pureza se o outro está abrindo as portas, porque os dois têm que trabalhar a lei da pureza, os dois têm que trabalhar, porque vocês têm que proteger o jardim que Deus os colocou. Do contrário, a serpente vai aparecer. Lembra-se que quando Deus deu uma ordem para Adão, Deus disse para ele: você vai fazer um monte de coisas, entre essas coisas você vai guardar o jardim. E eu te pergunto, guardar o jardim para quê? Se era o paraíso, mas tinha uma cobra peçonhenta, à solta. Escute, os dois têm que trabalhar na lei da pureza, e os dois precisam de uma outra coisa: fechar todas as portas e janelas. Sabe por quê? Porque quando o ladrão vai entrar na sua casa, ele não precisa que todas as portas estejam abertas, basta uma janela, basta uma porta, que você não observou. Pode ser a porta das finanças, pode ser a porta das palavras, pode ser a porta da sexualidade, não importa. Não importa se todas as outras estiverem fechadas, se tiver uma aberta, ele vai entrar e fazer a arruaça. Por isso que a Bíblia diz uma coisa importante: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando o casal a que possa tragar. Oh, meus irmãos, como nós precisamos preservar nosso casamento, a lei da pureza. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou indo para a igreja, e o esposo, ele está lá. Mas eu aprendi uma coisa, pastor, escute bem, eu aprendi que a salvação individual, caminhando eu vou para Canaã. Eu vou. Se você não for, só tem um problema com esse pensamento. O que aconteceu com os dois que se fizeram? Aí você diz assim: mas pastor, a salvação individual. É, minha querida, a salvação é individual. Só que se o diabo derrubar o seu marido, acabou o seu casamento, acabou a sua família. Não basta apenas eu orar por mim, não basta apenas eu vigiar. Eu não posso me conformar que minha esposa não caminhe comigo, que meu marido não caminhe comigo. Portanto eu vou orar por ele, eu vou incentivar. E se eu venho à igreja e recebo uma palavra de Deus, eu vou compartilhar. Porque se ele não pode vir à igreja, eu levo a igreja até ele. Lei da pureza tem que atingir os dois. Você vigia o tempo todo, mas seu marido não vigia, acabou teu casamento. Seus filhos não terão a bênção de ter o pai e a mãe juntos. O diabo não precisa que os dois deem brecha, basta apenas um, e ele fará o estrago. Portanto, precisamos
Como diz lá no livro de Cantares, capítulo 2. Um texto interessante, porque diz assim: eu cuidei da vinha dos outros, a minha todavia não cuidei. E vieram as raposinhas e destruíram a vinha. Cuide do seu casamento. Cuide do seu casamento. Eu quero terminar minha palavra. Eu ia falar sobre essas coisas, mas o tempo não nos permite. Pode passar para o último. Eu quero terminar com isso. Não é o que você sabe. Conhecer as leis não vão mudar o seu casamento. Pastor, como assim? Até agora o senhor estava falando que as leis, deixa eu te dizer. Não é o que você sabe, é o que você põe em prática. Sabe por quê? Porque Jesus, no capítulo 13 de João, tira o seu avental, coloca um pano sobre a sua cintura, pega uma bacia, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ali ele está ensinando a maior de todas as lições, que maior não é quem é servido, maior é quem serve. Mas o que me chama a atenção é a última coisa que Jesus fala, versículo 17, capítulo 13. Escute bem, ele diz o seguinte: agora que vocês sabem essas coisas, sereis felizes se as praticardes. Eu quero terminar minha palavra lembrando você disso. Agora que vocês sabem essas coisas, terão um casamento feliz se as praticardes. Todo casamento, meus irmãos, é detonado por duas coisas. E eu encerro aqui: ignorância e teimosia. Ignorância é aquilo que você não pratica porque não sabe. Teimosia é aquilo que você não pratica porque não quer. Qualquer problema de casal se enquadra em uma dessas duas coisas. Vocês estão com crise porque vocês não sabem, ou vocês sabem e não praticam. Por isso que Tiago capítulo 1 verso 22 diz: tornem-se pois praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Oh, meus irmãos, vocês têm hoje as ferramentas para construir um casamento extraordinário, e só depende de vocês. Quando a gente chegar na glória e dizer para Deus que a gente passou um perrengue danado no nosso casamento, Deus vai dizer: por que, meu filho? Eu deixei as leis, eu criei esse casamento, eu estabeleci o trilho. Sabe por que você sofreu tanto? Porque você nunca se preocupou em andar no trilho que eu estabeleci. Conhecendo o trilho, não fez questão de andar nele. Por isso, nessa noite, não importa como você viveu, não importa como está seu casamento, importa como ele vai ficar. Porque se por um lado a tua história conjugal está escrita até hoje, oh Deus, de hoje em diante as páginas estão em branco. Você pode escrever a história que você quiser. Eu decidi escrever uma história extraordinária. Sabe por quê? Porque eu tenho um manual extraordinário, eu tenho uma mulher extraordinária, e eu tenho um Deus extraordinário. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Eu quero terminar orando pelos casais. Vamos nos colocar em pé. Quero chamar aqui o pastor Adson. Eu quero dar a ele, como de direito, ele já orou, eu quero que ele faça de novo, abençoar os nossos casamentos. É a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. Ele tem abençoado com a palavra. Eu vou pedir para ele orar pelos casamentos de vocês. Enquanto ele estiver orando, não esqueça, lembra-te de onde caíste, se arrepende e pratique. Essa é a receita,
para voltar ao primeiro amor, para viver o sobrenatural de Deus no seu casamento. Feche seus olhos. Senhor, hoje nós descobrimos 4 leis que estavam patentes aos nossos olhos, mas com a nossa vida acelerada e apressada, passou despercebido. Mas o Senhor trouxe um príncipe e nos instruiu, nos mostrou as 4 leis, e nós decidimos cumprir a partir de hoje. Se alguns casais que hoje não estão cumprindo as 4, ou cumprindo 1 ou 2, nós estamos assumindo um compromisso contigo. Vamos cumprir esses 4 mandamentos. São os 4 mandamentos da graça que se revela dentro de um jardim. Nós não queremos ser expulsos desse jardim que o Senhor construiu para habitarmos juntos, não separados. Pai, não importa o que aconteça, nós vamos criar rupturas e vamos ter os nossos esposas ou esposos como prioridade. Vamos imprimir força, Deus. Vamos entender a base de tudo isso. Nós vamos tirar as folhas. Nós vamos nos revelar as nossas fragilidades uns para com os outros. Senhor, nós precisamos sair daqui ciente e cumprir João 13. Agora, se quisermos viver a excelência, é só praticar. Nós não queremos ser casais da informação, nós queremos ser casais que têm um conhecimento da prática. E praticar é mais importante. Nós te louvamos por isso. Nessa oração abençoamos a vida e o ministério do reverendo Kleberson, sua esposa Eli. Abençoamos sua família, esse ministério tão contundente, tão próspero, tão fecundo, Deus. Abençoamos os seus pés espirituais. Que o Senhor faça desse casal os pés ligeiros como da corça, para salvar e abençoar casamentos. Que o Senhor blinde o coração deles, dê uma mente ungida para a glória do teu nome. Nós te louvamos por essa noite especial. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te glorificamos. E nós declaramos o texto sagrado de Cantares 2:10. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eis que o inverno passou, a chuva cessou, e o tempo de cantar chegou em nosso casamento. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus Cristo. Não, este não pode ser teu fim. Cante. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Ver tua família se acabar.